A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje, neste sábado, vamos falar sobre premonições. O que é uma premonição? Se fizermos uma ligeira pesquisa sobre este termo, encontraremos casos de pessoas que, por exemplo, sonharam com determinada situação e ela aconteceu, ou que, certa vez, quando o telefone tocou, tiveram a certeza de que era fulano e no final era mesmo a tal pessoa que estavam a pensar. A doutrina espírita considera esses casos como premonições? Como podemos diferenciar coincidências cotidianas de premonições verdadeiras? Então vamos à definição deste termo. Se consultarmos o dicionário, nós verificamos que premonição é uma sensação, um sentimento, uma espécie de advertência de algo que irá ou está para acontecer, sem vestígios que o justificassem ou mesmo o indicassem. Sem esforço e sem prejuízo do significado, pode-se afirmar que presciência, precognição, presságio, pressentimento, em linhas gerais, representam a mesma coisa. Já pela visão do espiritismo, premonição seria a faculdade psíquica, espécie de mediunidade que todos possuímos, a maior ou menor grau, a qual possibilita, digamos, o conhecimento antecipado de factos ou situações futuras. A premonição ocorre em várias circunstâncias. Pode representar um bom ou mau conselho de um espírito, que, obviamente, se for bom, vem de um amigo, esse mesmo conselho, e se for mau, vem de alguém que ou está a zombar connosco ou é nosso inimigo. Antes de nascer, o indivíduo toma conhecimento do seu programa reencarnatório. Quando tem consciência disso, é claro, porque estamos em vários níveis evolutivos. E aí, quando no corpo carnal, conquanto brindado pela bondade divina, com o esquecimento do passado, a aproximação de facto marcante previsto naquele programa visita-o ligeira impressão daquilo que está para acontecer. Aquela sensação de que algo está aí, aquela coisa que temos às vezes no estômago, aquelas borboletas. O que é que se passa? No sono, esse desdobramento proporciona emancipação parcial ao espírito, que no plano espiritual pode então encontrar-se com espíritos afins que lhe dão notícia de algo que está, de alguma forma, a ser engendrado em torno da sua existência ou do seu círculo de parentesco, amigos, ou no local em que reside e até mesmo relativamente ao plano terreno. Temos como exemplo dessa última hipótese as visões dos profetas de todos os povos e em todos os tempos. Vou relatar o instigante caso de premonição coletiva, isto é, muitas pessoas tiveram a mesma visão antecipada de um acontecimento marcante na história da navegação marítima. Refiro-me àquilo que todos vocês conhecem, ao Titanic. Para ilustrar sonhos premonitórios, valho-me de um fragmento extraído do livro Sonhos, Viagens à Alma. O Titanic, talvez o acontecimento trágico humano que mais perdições teve, foi, digamos, do seu afundamento no dia 14 de abril de 1912, no qual morreram mais de 1.500 pessoas. Um jornalista inglês, William Thomas Stead, escreveu uma reportagem fictícia na década de 1880, portanto uns anos antes, uns 32 anos antes, sobre um grande navio de passageiros que afundara no meio do Oceano Atlântico. A reportagem foi publicada no Pall Mall Gazette
Em 1892, escreveu outro artigo citando uma imaginária colisão de um navio com um iceberg também no Atlântico. Em 1910 fez uma palestra, sempre citando a necessidade dos construtores de navios de equipá-los com botes salva-vidas suficientes, porque, caso contrário, poderia haver grandes tragédias. Na palestra, citou que ele próprio se via a morrer afogado nas águas geladas, vítima de um naufrágio. Stead, sabendo que a companhia White Star estava a construir um transatlântico que se chamaria Titanic, resolveu consultar vários videntes. Um deles, W. de Carlore, sonhou que Stead faria uma viagem aos Estados Unidos e o via junto a mais de 1000 pessoas afogando-se e pedindo socorro. E este homem, o palestrante, nem sequer pensava em viajar. Mas acabou mesmo como náufrago deste grande barco. Em 26 de abril de 1912, isto é, 12 dias após o naufrágio, o espírito Stead, pela mediunidade da Sra. Coates em Glenberg House, Escócia, se comunicou. Sabia-se já no plano espiritual. Pedia preces pelos demais náufragos, aos quais ele próprio não podia ajudar, pois que ainda sentia dificuldades. Citou que a maioria dos náufragos, desconhecendo a vida após a morte, sofria terríveis angústias, aturdidos ante a situação inesperada. A seguir, faz exortação evangélica, recomendando o não engrandecimento pelos bens terrenos, ou seja, o desapego. Informou que, a seu pedido, os músicos de bordo tocaram perto de ti, meu Deus, mais perto de ti. Narrou que tanta foi a emoção dos músicos, executando aquele hino, que logo se ouviram espíritos cantando em voz melodiosa, espargindo em profusão eflúvios de luz suavíssima. De facto, sobreviventes da tragédia do Titanic relataram que William Stead, ante a iminência da morte, nos terríveis momentos que precederam esta morte inevitável, amparava e confortava os seus companheiros. A mensagem mediúnica de Stead foi publicada no American Register por iniciativa do Sr. James Coates, marido da médium. Morgan Robertson, autor nova-iorquino em 1898, após ter entrado em transe, segundo declarou, escreveu e publicou um romance a que deu o título Futilidade. No livro, descrevia que um navio, numa noite gélida de abril, com velocidade imprudente devido às brumas, com 3.000 passageiros, chocava-se com um iceberg. Nome do navio, Titã. O negociante de Londres, o Sr. Conan Middleton, sonhou 2 noites seguidas que estava a ver os destroços do Titanic e os passageiros e tripulação nadando ao redor do navio. Cancelou a viagem que havia programado naquele transatlântico. Anos após a tragédia, pesquisadores concluíram que eram autênticas pelo menos 19 premonições através de sonhos, transes, visões e vozes. E agora, enquanto, caros amigos, em relação à premonição e formas de pensamento, a psicosfera terrena, ou seja, a atmosfera astral aqui da Terra, está e é toda ela permeada e entrecruzada de formas de pensamento, de espíritos em ambos os planos, quer no físico, quer no espiritual. E aí algumas pessoas, uma ou outra vez, na vigília ou no sono, numa ou noutra sintonia, pode estar com o seu canal psíquico receptivo e captar fragmentos do conteúdo de factos ou situações futuras inevitáveis que já são do conhecimento de outros espíritos. Testemunhas ou os que engendram tais factos ou situações. Quanto mais abertura mental, mais precisão na premonição, ou seja, mais detalhes em relação ao quando, onde, com quem, etc. E agora, em relação à premonição e instinto. O instinto, que é uma sublime ferramenta de sobrevivência de
todos os seres vivos, responde por grande número de pressentimentos. Nesse caso, a forma absolutamente autónoma como o instinto opera torna totalmente imprevisível o seu mecanismo, não sendo, pois, passível de ser administrado. E agora, em relação à premonição e à intuição. Já a intuição, que tanto maior será em razão da elevação moral, também justifica e contempla o conhecimento de factos futuros, por situar o indivíduo em sintonia mais ou menos permanente com os espíritos evoluídos responsáveis pela realização de tarefas neste planeta. Se me permitem, imagino que a intuição é a depuração máxima do instinto. Quanto mais depuração moral, ocorrerá aumento intuitivo e decréscimo instintivo. Assim, quanto mais virtuoso for o espírito, maior será a sua intuição e, inversamente, menor o seu aspecto instintivo. E em relação agora à premonição e a chamada dupla vista. A dupla vista, portanto, é o indivíduo que, em estado de vigília, consegue ver com os olhos da alma factos distantes ou futuros. Portanto, a dupla vista pode também proporcionar pressentimentos. Voltando aqui a falar dos profetas, parece-me que foi pela dupla vista de vários profetas que temos registros históricos de vários perigos que foram afastados ou ao menos minimizados. Como exemplo, podemos citar a interpretação exata de incontáveis sonhos bíblicos. Temos o sonho de José, que se encontra no livro Gênesis, Gideão, no livro Juízes, Nabucodonosor, no livro Daniel, José, pai de Jesus, no Evangelho de Mateus, e por aí fora. A dupla vista é atributo de espíritos evoluídos, sendo que Jesus é o exemplo máximo de espíritos que a possuem, como aliás todas as demais faculdades e dons, faculdades morais. No exemplo da pessoa saber antecipadamente, por exemplo, quem está ao telefone que toca, nada objeta a supor que isso acontece pelos mesmos insondáveis, conquanto frequentes, casos de telepatia, portanto, que venha a ser comunicação direta de duas mentes, sem intermediários. Uma coisa, porém, parece governar tais ocorrências: que os dois espíritos sejam afins e estejam sintonizados numa mesma faixa vibratória. Ora, isto acontece muito entre pais e filhos, nos quais os pais já sabem o que é que os filhos estão a pensar, não é? Já sabem o que é que vais dizer, o que é que vais pedir, já conhecem isso, é uma espécie de telepatia. Agora, pode-se dizer que uma pessoa que tem premonições é médium? Qual é a definição de médium? Médium, em linhas gerais, é um indivíduo que possui a faculdade mediúnica orgânica que o possibilita ser intermediário do plano espiritual com o terreno, comunicando-se com os espíritos que já partiram. Há casos mais raros de comunicação de espíritos, isto é, o médium e o locutor, o qual, nesse caso, onde estiver, estará desdobrado pelo sono e pode ser intermediário, digamos, de pessoas que ainda estão aqui na carne. E essas pessoas que estão na carne estão a dormir. E o seu espírito, se desdobra. E o espírito, nós, quando no sono nos desdobramos, podemos nos comunicar com médiuns. Por oportuno registro que a mediunidade é faculdade orgânica, variável de existência terrena para existência terrena, e constitui bênção divina, verdadeira ferramenta evolutiva para ser usada a benefício do próximo, jamais como usufruto de quem a possui. Já o dom é conquista individual, património inalienável, que demonstra mérito aquisitivo, fruto de não poucas vitórias ante toda a sorte de dificuldades ou adversidades próprias do roteiro evolutivo terreno. Num e noutro caso, inexoravelmente prevalece o livre-arbítrio
do detentor da mediunidade para o uso que fizer disso, respondendo, porém, por tal opção, segundo a lei de causa e efeito, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica que é emprestada para crescimento pessoal e de ajuda ao próximo por aqueles que, no passado, isto agora por causa das vaidades, porque há muita gente que se envaidece por ter este dom, esta faculdade mediúnica, por se chamar médium. Não esqueçam, todos vós que tendes essa faculdade ostensiva, todos os que são hoje os médiuns foram aqueles que erraram de forma profunda no passado. Portanto, nada de vaidades. É uma ferramenta extremamente útil, que tem, é como uma faca de dois gumes, que se for mal utilizada pode causar muito mal, se for bem utilizada pode causar muito bem. Mas que ninguém se envaideça disso, porque quem possui a mediunidade hoje foi aquele que errou de forma profunda no passado. E isso é uma oportunidade excelente para evoluir nesta encarnação. Como explica o Espiritismo, que algumas pessoas têm a faculdade de prever acontecimentos futuros e outras não. A premonição é a faculdade que apresenta muitos graus. As pessoas que a têm em alto nível se tornam marcantes, mas via de regra todos temos essa faculdade, por isso é que aparentemente há quem não a possua. E agora, pessoas que têm a faculdade da premonição também podem ter visões de espíritos? Uma coisa está necessariamente relacionada à outra? E a resposta é sim para a primeira pergunta, não para a segunda. Na doutrina espírita, como é que uma pessoa que tem a faculdade de premonição ou da clarividência aprende a conviver com essa faculdade? Adivinhar o futuro. Não é fácil. Essa pessoa será responsável única pelo emprego que fizer dessa faculdade. Explicam os espíritos superiores, relembrando Jesus, que deve ser dado de graça tudo aquilo que de graça for recebido. O melhor emprego, evidentemente, será pautado pelo bom senso, muito tato, para não desandar a contar tudo o que pressente, evitando causar desconforto ou inaugurar preocupação em quem quer que seja, divulgar só aquilo que promova o bem, coletivo ou individual, ou que resulte em atitudes de precaução, de prudência, de vigilância. E como é que uma pessoa pode ter a certeza de que é médium? Existem alguns sinais. Normalmente não se poderá e nem se deverá afirmar a priori e de imediato que é médium aquele indivíduo que apresenta alguma anormalidade psíquica ou comportamental, ou que esteja a ser visitado por acontecimentos estranhos, inusitados, inexplicáveis. Existem sim alguns sinais ou sintomas que podem subjetivamente ser indicativos, apenas indicativos da eclosão da mediunidade. Prudente nesses casos será aguardar, portanto, o repetir ou continuidade dos sintomas e que esse indivíduo que sinta alguma influência do plano espiritual é todo aconselhável que passe a frequentar um centro espírita para ser orientado, para que essa faculdade seja educada. Não é desenvolvida, é educada. Porque é preciso ter muito cuidado, é preciso sermos muito prudentes com esta ferramenta que, como já disse, é uma faca de dois gumes. Tudo depende da forma como a utilizamos. Caros amigos, hoje ficamos então por aqui em relação a esta temática da premonição, daqueles que sabem o que é que vai acontecer, não sei o quê. Alertamos para os aspectos da mediunidade que está a eclodir em muitos jovens e não só. E é bom saber, muito bom, que nós temos aqui nesta Ilha Terceira uma escola, um centro espírita idóneo que pode ajudar a educar essa faculdade, esclarecendo
os vossos filhos não estão doidinhos. Muitas crianças falam com os seus amigos invisíveis e eles falam de facto com os seus amigos invisíveis até pelo menos aos 7 anos de idade, porque eles ainda estão mais no plano espiritual do que no plano físico. Não contrariar isso, poder perguntar à criança como é que é esse teu amigo, como é que ele se chama, etc, etc. Não negar essas questões, porque esta é um princípio da castração da criatividade nas crianças. Ou dizer que isso é só imaginação tua, não sei o quê. Vamos respeitar. E há muita gente que vê e que nega isso mesmo, porque teme ser catalogada como louca. Mas no Centro Espírita, na Associação Cultural Espírita Teixeirense, aqui em Angra, nós podemos esclarecer muitas destas questões. Bom, fico por aqui. Já passou o tempo de duração deste programa. Vamos marcar encontro para o próximo sábado. Até lá, façam os possíveis para mudarem o vosso rumo. Se não gostam daquilo que veem, daquilo que sentem, podem e devem sempre mudar o vosso destino a cada decisão tomada. E somos nós os construtores do nosso próprio futuro. Que caminhemos não sós, mas acompanhados pelos nossos anjos da guarda, pela prece, que também é uma ferramenta espetacular nestes tempos que correm. Então, um grande abraço para todos vocês e até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.